Áudio tá ok pra todo mundo aí? Ok? Ok. Testando. Sim, tá ouvindo? Som. Certinho. Vou fazer a contagem, Fernando. Então vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Grava. Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast. Hoje estamos aqui para falar das adversidades e falar de muitas coisas relacionadas à dependência química e à codependência, mas especialmente para ajudar nesse enfrentamento da doença da dependência química, tanto os familiares como também o dependente químico, o que é de mais importante, não é, Isaac? É isso aí, é um assunto muito importante, né? É difícil encontrar. E hoje a gente trouxe aqui mais uma vez aqui duas pessoas que estão aqui sempre com a gente, o Rafael Salomão. Muito obrigado por você ter vindo mais uma vez. A nossa psicóloga Jaine aqui, que também está aqui sempre com a gente, trazendo informações aqui. Muito obrigado. E é isso aí. Você quer falar alguma coisa, se apresentar? Como se vocês não fossem de casa já, né? Somos de casa, mas mais uma vez agradecer o convite e de falar sobre um assunto relacionado a outros que a gente já falou, mas que sempre tem uma novidade, sempre tem, né, uma sementinha ali de outras possibilidades que a gente sempre traz aqui. Perfeito. Muito boa tarde a todos. Agradecer primeiramente a Deus, ao nosso público que acompanha em tempo real e ao Centro Terapêutico Luiz Caetano. Estávamos falando ainda nos bastidores em relação à parte de tratamento, né? O quanto que a gente vê de importância. E aí a pergunta vai para a Jaine, né, Jaine? Jaine, dentro desse processo de tratamento, onde envolve família e dependente químico, e a gente percebe que o tempo faz toda a diferença, eu queria que você trouxesse aqui mais para nós uma solução dentro desse quadro do tempo, referente ao que você acredita, baseado na psicologia, o que seria eficaz dentro do processo de tratamento em relação a tempo e em relação a comportamento da família para conseguir suportar esse tempo de tratamento do acolhido. Boa pergunta, já começamos bem. Eu acho que inicialmente é pensar no tipo de qual é a instituição que está acolhendo esse cara e qual é o objetivo dessa instituição. Então, quando a gente fala dos centros de reabilitação, eu estou falando, Fernando, de um processo terapêutico. E a gente já começa a dividir ali, né, que é um processo a longo prazo. A gente não vai atuar ali só no intuito de estabilizar a pessoa, de só pensar na desintoxicação. Então, eu tenho que pensar no processo a longo prazo para que essa pessoa faça uma mudança no estilo de vida. Então, isso leva um tempo, considerando a parte psicológica, a evolução não vai ser de um dia para o outro, de uma sessão para outra, mas sim pequenas coisas feitas diariamente, em que essa pessoa também passa a pensar de uma forma diferente, e isso faz com que lá na frente a mudança aconteça. Mas antes mesmo da parte psicológica, eu quero falar para até quem está em casa, que o tratamento terapêutico ele vai envolver fases. Então, para quem não sabe, vai falar primeiro da desintoxicação, depois a conscientização e, por último, a reinserção social desses indivíduos. Então, mais uma vez, não é só uma desintoxicação. Então, eu não posso planejar, Fernando, um período de 90 dias e querer que esse cara faça tudo isso. Não tem como eu fazer isso. Então, essa família tem que entender, muitas vezes, que essa instituição trabalha com o intuito de mudar o estilo de vida. A gente está falando de uma abstinência total ali, envolvendo aspectos e hábitos que têm que ser alterados. Então, quando a família chega em mim, eu trabalho também com outros serviços mais de emergência e urgência. Ali, sim, a gente vai fazer só a estabilização. Mas, principalmente, orientar a família e conscientizar também o acolhido o tipo de serviço que ele está aderindo. E qual é o serviço realmente que vai fazer diferença na vida dele. Sim. Porque quando a gente olha para um padrão que está sendo seguido agora, né, Jaine, a gente acredita assim, tá vindo aquele paciente que ele já vem de 10, 9 internação e eles estão tentando instalar no nosso modelo mental e no modelo mental da família que o tratamento de 90 dias seria uma quebra de compulsão. Existe algo comprovado pela ciência que 90 dias é uma quebra de compulsão? Não existe. A gente está falando até porque cada indivíduo vai reagir de uma maneira a isso. Tanto o processo em si, quanto a evolução de cada fase da instituição. Então, eu não posso colocar todo mundo no mesmo lugar e falar que todos os indivíduos vão passar pelo mesmo tempo, da forma como a equipe está esperando, porque a gente vai fazer o PTI, PTS, já falei várias vezes o que é isso aqui, e a gente vai estimular, ou seja, pensar em tempos que isso vai acontecer, mas nada certeza, porque isso vai depender do paciente.
da família, de todo o processo. Mas principalmente essa questão dos estigmas, né? Essa pessoa ela entra já com uma ideia formada do tempo que ela quer ficar, já negociou com a família esse período. Então a gente já começa a perceber aspectos negativos antes da chegada do cara lá dentro. Aí depois que ele chega, a gente faz toda essa orientação. Perfeito. Pensando na família agora, no pós-tratamento, qual que seria o melhor meio de uma família se preparar para receber o dependente químico quando ele tem alta do tratamento? Vai depender muito dessa relação funcional da família, porque algumas famílias, Isaac, participam muito desse trabalho. E eu gosto muito de famílias participativas, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de receio quando a família participa de uma forma exagerada, porque acaba confundindo essa responsabilidade do outro e de si mesmo. Mas vamos lá, quando a família participa, a gente consegue até pensar que o retorno dele vai ser um retorno mais seguro, mais funcional, e não disfuncional, porque a família está preparada, orientada. Vai ter problemas, conflitos? Com certeza. Né? Isso a gente nunca cria a expectativa de que isso não vai acontecer mais. Mas acontece que a família tem uma base já de como funcionar com esse paciente, principalmente com as coisas que podem acontecer com ele lá dentro. Quando a família é mais ausente no processo, é mais difícil. Né? Mas uma das coisas que a gente espera que aconteça é o acolhimento. Essa família tem que acolher esse cara, não os defeitos dele, mas acolher essa vontade de mudar. Então, ele passou por um tratamento, ele teve, né, uma perspectiva bacana. Vamos pensar num cara que ficou um tempo considerável e recebeu alta, ele passou por todas as fases. Se esse cara chega e essa família não acolhe ele vai falar o quê? Tudo foi em vão. Porque parte, ou uma porcentagem, ele faz pensando na família, não tem como. Por mais que a gente orienta, né, não fazer isso, mas é parte do ser humano. Então, quando a gente fala de o que a família precisa fazer, é pensar no esforço desse cara, né, e acolher essa pessoa de volta. Perfeito. E a maior parte dos atendimentos individuais, eles questionam e indagam os inúmeros motivos e infelizmente, culpabilizam os familiares. Sim, você que está fazendo muito parte desse serviço, que é a parte da terapêutica, Rafael, como que você vê assim, a narrativa deles em relação a esse processo, né, que é o processo do tempo? Então, perfeito. É polêmica essa questão do tempo. Eu creio que as próprias instituições elas já vêm nessa definição de um tempo pré-estabelecido, mas como vocês disseram, é um tempo pré-estabelecido completamente equivocado. Eu usei substância psicoativa por muito tempo e sempre quis negociar o tempo, porque eu já entrava com uma ideia dentro da instituição. Eu já entrava com um pré-julgamento que eu sabia qual era o tempo que eu deveria ficar. E não deixava que os profissionais capacitados trabalhassem, no caso. Então, assim, quando eu ouço relatos de paciente, perante essa negociação com um tempo, eu vejo que eles já se auto-rotulam que é necessário ficar 3 meses, 6 meses. Eu questionei por muito tempo também na onde estaria essa tese, essa definição de 90 dias, uma desintoxicação, porque eu sei como profissional da área, uma pessoa que está ali há 90 dias, que pratica um esporte, que tem um sono regular, que faz algo a mais do que aquele cara que só fica sentado, a desintoxicação dele é muito mais rápida. Então é uma série de fatores que, pessoalmente falando como profissional, o tempo, hoje eu sei que o tempo ele é primordial para que haja, aí, como a Janine comentou, haja essa parte operacional da equipe multidisciplinar junto com os familiares. E pensando em tempo, Fernando, uma pergunta para você. Você participou há pouco tempo, né, do Congresso Internacional e foi falado muito sobre o tempo. E a gente, né, conversou bastante. Qual é um tempo assim que você acha que realmente seria eficaz para ter uma recuperação total, ou pelo menos assim uma recuperação que realmente fosse eficaz? Esse congresso foi um congresso sensacional, né, que foi patrocinado pela FEBRAT, pela WFTC, né, que trouxe aí inúmeros profissionais da dependência química. E muito se falou em relação ao tempo, porque é o que nos outros países eles manteve.
E já no Brasil, não sei se é por conta da política sobre drogas, mas o tratamento que ele era inicialmente, antigamente, né, nas comunidades terapêuticas, os tratamentos eles se iniciavam em 9 meses, né? Hoje a gente toma com 6 e as pessoas tentando abaixar para 3 meses. Mas é como a Jaine falou, é um processo, né? É simples, a conta não fecha, né? Porque uma pessoa que fez o uso de droga por 10, 12 anos, ela em 90 dias, ela sair de um processo de adoecimento e entrar num processo de recuperação é muito complicado, né? É difícil de entender que essa receita é uma receita que vai dar certo. Então, é como a Jaine falou, a gente precisa ter um processo, a gente precisa ter um plano de tratamento, diferenciar para cada indivíduo, mas entendendo que o tempo vai fazer toda a diferença. Nós não podemos ser hipócritas e achar que uma pessoa que usou droga por 10, 20 anos, ou um alcoolista que bebeu álcool durante 30 anos, ele em 90 dias de tratamento, ele vai se recuperar. Então, o índice de recaída vai se tornar muito maior. E nesse congresso foi falado muito sobre isso, falado da importância do tempo, porque o tempo é que vai fazer toda a diferença, não só na nossa região pré-frontal, que é do controle inibitório, né, da tomada de decisão, quanto do processo como um todo, né, da mudança de hábito dentro do processo, da constância dentro do processo, porque na maioria das vezes o que mais acontece é aquela pessoa que talvez no início do processo ele até foi bem em algumas fases, mas na hora que chega ali nos 60 para 70 dias, ele já regrediu totalmente. E aí ele está acreditando que ele está regredindo por causa do processo, mas não é. Na própria a hora que sair para fora, essa mesma regressão vai acontecer. Por que que eu acho? Eu acho assim, por ter passado por essa experiência empírica, eu acho assim que o dependente químico, ele tem uma vida com a droga. A hora que ele vai viver sem a droga, é totalmente desconfortável para ele. É quase se ele fosse reaprender a andar. É como se pegasse uma bicicleta, né? Quem já andou de bicicleta aí sabe, como pegasse uma bicicleta e tentar reaprender a andar de bicicleta. Então eu acredito que é isso. Mas é como a Jaine vem trazendo aí. A questão das fases, fundamental para o processo. Então não tem como ele passar por todas as fases que precisa passar num ambiente seguro. E talvez ele está ali no ambiente seguro, passou por algumas fases e vai tentar uma aventura de passar as outras fases num ambiente onde não é seguro. E aí é onde acontece essas voltas ao uso aí. Né, e gente? os caras olham pra gente e falam assim, não, eu vim de livre e espontânea vontade. Pressão. Pressão social, pressão da família, perdeu o emprego. Perfeito. Na verdade, eu penso que quando a pessoa sai e tem essa percepção de que eu vou finalizar lá onde eu moro, lá eu consigo já ir passar por as outras fases, eu acho que a pessoa já está se enganando porque não tem como, já não é uma fase. Ela está partindo para manutenção sem ter terminado o processo total. Né? Não tem como eu fazer a manutenção se eu não tive todo esse processo anteriormente que me preparasse para a manutenção. Porque a manutenção é o seguinte, eu vou lá, eu participo das atividades, das terapias, me dou esse tempo, né? Mas o resto do meu dia, eu tenho que fazer outras coisas. E para eu funcionar dessa maneira, de uma forma boa e com qualidade de vida, eu tenho que estar preparado. Então, eu falei isso hoje para alguns pacientes lá, referente à questão, a hora que o bicho pega, na instituição a gente parte para o psicólogo, parte para o enfermeiro, parte para outras possibilidades. Lá fora, você vai partir para quem? A hora que o bicho pegar. E o bicho pegar, eu falo no sentido de o trabalho, frustrações, correria, coisas que a gente não está esperando. E pode acontecer. E, Jaine, qual que na maioria das vezes que é chegada a hora que eles confundem a autoconfiança com auto-engano? Qual que é essa hora? É nos 60 dias, no primeiro mês, nos 90? Depende como ele se encontra no processo, ele vai talvez confundir isso o tempo todo. Ele pode sair de lá ainda confundindo isso. Mas acho que a principal forma da gente mostrar a diferença da autoconfiança e do auto-engano é pensar que a autoconfiança está relacionado a conseguir superar o desafio e não achar que ele já superou o desafio. É muito diferente isso. Então, às vezes, o cara está lá há um mês e ele já acha que ele superou. Porque ele vira para mim e fala assim, Jaine, eu não quero mais usar droga. Mas o querer não usar não é superar o desafio.
O superar é passar por todos os processos. O querer faz parte do desafio, mas não é superar o desafio. Ele não superou nada, ele está um mês lá. Ele não superou nem a desintoxicação ainda. Então, assim, o superar é uma coisa e a gente tem que deixar isso muito claro para eles lá dentro. Ô, Salomão, eu queria saber de você, cara. A gente estava conversando outro dia e me chamou bastante atenção. Quais que são as dificuldades que o dependente ele vai encontrar na questão com os familiares no pós-tratamento? Nossa, diversas, hein? Ontem a Jane mencionou, numa reunião em grupo que ela estava fazendo, da comunicação aberta. Eu acho que isso aí é o primeiro tópico que o dependente químico precisa fazer com os familiares. E os familiares é um jogo mútuo ali dos dois. E o dependente químico ele precisa entender que até onde ele pode ir perante as demandas de mudanças com os familiares. Porque existem muitas coisas que os meus familiares, que os familiares das pessoas que sofrem com essa problemática, que esses familiares eles não vão mudar. Ou depois de muito tempo. E os familiares também entender até onde eles podem ir mediante as cobranças, mediante aos comportamentos, as falas hostis. E que realmente o dependente químico não vai mudar aquela situação. Porque a recaída, ela começa ali, na maior parte das vezes, se não for a maior, no pensamento. Então, mediante alguma fala, o pai, você não mudou nada, o seu irmão, por que ele deu certo e você foi para o uso de drogas? Mediante uma fala dessa, ele recai em pensamento. E o uso de substância psicoativa fica muito a passos largos de ser efetuado. Então, prestar atenção na maneira de falar. Existem várias direções, tá aí o Fernando para complementar, Jaine, mas eu acho que a escutativa, o diálogo, tentar entender o que eu posso mudar neles e os familiares, o que eu posso mudar nele até um determinado ponto, porque a partir desse momento não... É importante o pessoal que está em casa saber que aqui no Independência Química Podcast a gente não vai estar só falando sobre drogas, até porque essa rede de apoio aqui foi criada para tratar também, né, essas famílias que estão enfrentando essa problemática da dependência química. E automaticamente, né, o Jaine, Rafael, Isaac, a dependência química, ela adoece todo o sistema, né? Todo o sistema familiar, eu costumo dizer que ele entra nesse processo de adoecimento. Então, dentro desse processo de uso do indivíduo, se criou ali mágoa, culpa, ressentimento, que quando interna, acredito eu que é meio que eu pudesse agora sentir um alívio e tirar um descanso de tudo que estava acontecendo, né? Mas a gente sabe que de fato não pode ser dessa maneira. Mas para essa família que está tão adoecida, o que a gente pode fazer? Porque de repente ela está tão adoecida, mas de repente ela vai na primeira visita e ela já vê o paciente e de repente ela já quer levar ele embora. Então, assim, é um processo de uma relação parental, né? Que leva a um adoecimento em todas as áreas aí da vida dessa pessoa. Então, como que a gente pode fazer com o nosso serviço, que a gente tem hoje no centro terapêutico, para auxiliar, sabendo que a nossa demanda já é grande em relação a quem que a gente tem que tratar, que é o paciente, mas como que a gente pode ajudar nesse serviço essa família que está desse jeito, que pode ter desencadeado aí uma depressão, um transtorno de ansiedade e várias outras comorbidades? Bom, eu acho que... Foi extenso um pouco. Não, mas foi boa, foi boa. Eu acho que vocês, além de perguntar, você deixou muito claro quais são os comportamentos e os padrões muito comuns entre as famílias dentro da instituição. Eu penso, Fernando, e assim eu falo para qualquer tipo de relação entre paciente e família, quando existe uma mudança brusca de opinião, tem algo errado. Porque, como você falou, na ligação, essa família está firme com o paciente, está ouvindo os profissionais, né? Ou vice-versa, ou na visita. E aí, no próximo contato, essa família já muda de ideia, já pende a querer ceder coisas. E, muitas vezes, o ceder é para elas mesmas. Nunca é pro paciente, por mais que pareça. Na verdade, é o que está explícito. Mas o que está implícito é o que ela quer ceder. Talvez aliviar o sentimento de culpa, tirar esse peso da responsabilidade. Ou seja,
meio que se esquivar desse compromisso, sabendo que existe uma relação afetiva envolvendo, né? Fator mãe, pai, esposa, enfim, tudo isso. Tá? É como se o relacionamento ali tivesse uma pendência. Poxa, mas se eu manter o meu pensamento firme, eu posso... ele nunca mais vai me ver como me via antes. Legal sabe? que você trouxe isso da pendência, porque eu vejo várias famílias tentar negociar para o paciente. Tipo, negocia uma ressocialização, negocia, agora pode usar o telefone, então pode continuar para a gente. Mas é por aí. Então eu vejo que quando a família tem umas mudanças de opiniões radicalmente e oscila muito nesse contexto, é hora da equipe agir. Né? Porque a gente tem que ficar muito, 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 muito bem focado nesses pequenos detalhes, que muitas vezes a gente não fica focado. A gente espera a família entrar em contato com a gente espera chegar até nós. Mas o interessante é a gente chegar até eles e perceber esses comportamentos ou até mesmo essa oscilação e mostrar para a família que isso pode causar prejuízos para o paciente e para a família a longo prazo. Né? Ou seja, mãe, eu estou percebendo que você está tendo essa fala, né? Você está mudando de opinião, me conta o que você está achando do tratamento, você está se sentindo mais confiante com o processo. É puxar essa família, que muitas vezes está só planejando, não verbalizou. E por ela estar planejando, quando a gente abre o assunto, essa família nos traz. Ai, Jaine, eu estou mesmo pensando em tirar, eu fiquei com peso. E aí isso é elaborado. E quando é elaborado, essa família dá um passo para trás e aceita o processo. Pensando em família fora do tratamento, vamos imaginar um caso aqui, Fernando. Ó, um irmão ou uma irmã de um dependente químico, né, tá ali passando por o problema de ver o dependente químico judiando do pai, judiando da mãe, né, e vai gerando aquela mágoa dentro desses irmãos. Como que eles devem agir nesse caso? Bacana essa pergunta, porque às vezes, né, eu acho assim, eu vejo que as pessoas vê a situação, né, e vai ali acumulando sentimentos, acumulando emoções que vão acontecendo de raiva, ressentimento, culpa, por estar vendo que um ente querido está sendo machucado e não tem força, não tem uma ferramenta concreta de falar, ó, eu vou pegar aqui, vou tirar essa pessoa, ela vai sair desse sofrimento, meu pai também vai parar de sofrer. Mas eu acredito assim, quando o irmão ou a irmã fez tudo que foi possível dentro desse processo, eu acredito que ele tem que olhar bem no olho do irmão dele e falar assim, ó, o peso do destino que você carrega alivia o meu. Porque aí eu paro de carregar tudo essa mala que eu estou carregando, essa mochila que eu estou carregando de uma situação a qual eu não consigo lidar com ela, não está no meu campo de ação de lidar com ela, e eu estou ali carregando um monte de mágoa, de ressentimento. Então, assim, eu já fiz tudo que eu poderia ter feito. Eu entendo dentro de mim que eu fiz tudo. Então, eu vou olhar dentro do olho dele e vou falar isso para ele. E eu acredito assim, pode ser que tenha outras abordagens, mas eu acredito uma forma de perdoar e liberar perdão também, isso aí. É aí que eu acredito. Mas a gente estava falando sobre isso, é bacana falar sobre isso. Só que a gente abriu uma discussão aqui dentro dessa fala que ela trouxe. Abriu. Do tamanho do serviço, né? E aí a gente fica imaginando, né? Qual seria o tamanho do serviço que iria conseguir, né? Ajudar tanto o dependente químico quanto família. Qual que seria a melhor abordagem? Qual seria o melhor tratamento? Quais seriam os melhores profissionais? De que maneira a gente vai encaminhar essa pessoa que já vem de várias recaídas? Porque a gente está acostumado com algum serviço. E nem sempre esse serviço vem sendo eficaz. Por quê, Fernando? Pelo índice de recuperação que é baixíssimo. Então, assim, aí perguntar uma pergunta para uma profissional da área da saúde, você que está trabalhando em diversos serviços, você trabalha no campo onde é um tempo de tratamento mínimo, que é uma estabilização, trabalha também no centro terapêutico e agora vai começar a lecionar também, né? Então, assim, o que você acha? Qual seria o melhor serviço que possa ser mais eficaz nessa problemática que nós estamos vendo que não está tendo tanta solução, né, Isaac? Exato. Pelo que a gente acompanha. E talvez Exatamente. a convivência se perdeu também, né?
de alguns dependentes químicos com os familiares. Eu percebo muito isso aí também, Fernando. Eu acho que essa pergunta vai gerar um monte de polêmica, mas nós tem que... Mas, ó, eu vou pôr a culpa em alguém. Deixa eu colocar a culpa em alguém? Deixa eu colocar. A culpa, inicialmente, é de quem indicou o serviço. Porque, vamos lá, esse cara, ele tá passando por um processo ainda de intoxicação, então ele tá fazendo uso, ou ele parou poucos dias de usar, ou ele parou, né, semanas, enfim, ele tá buscando um tratamento. Quando a gente fala de orientação, automaticamente as pessoas levam isso a médico. Então, a mãe, ele vai ao médico e fala, olha, eu quero buscar um serviço. Eu sou dependente químico, eu tenho esse histórico, eu já tive tantas internações, ou eu nunca internei. Então, o culpado aí, no caso, seria o investigador que está atrás da mesa do consultório. Eu estou falando médico, mas pode ser qualquer profissional que receba esse cara aí, que vai orientar ele. Investigar, de fato, a vida desse cara para poder orientar o melhor serviço naquele momento. Porque vai ter gente, Fernando, que está num momento tão grande de intoxicação que não vai conseguir ir para o centro terapêutico. Vai ter que ir para um lugar de urgência e emergência para estabilizar ele primeiro. Porque ele está em surto, ou porque o uso está desenfreado, ou ele está apresentando uma fase aguda de abstinência. Tá? Depois que ele estiver estabilizado, ele vai para o centro terapêutico. É a mesma coisa de quem está estabilizado e vai para um lugar de emergência e urgência sem precisar. Ele está tomando o lugar de quem está sofrendo efeitos agudos da abstinência. E ele poderia já estar num lugar de longa permanência no sentido terapêutico. Desculpa falar longa permanência, porque parece que eu estou falando de instituições, né, de outro tipo, mas estou falando de um processo terapêutico comparado a curta e longa permanência, não é a vida toda, tá? Mas quem está desse lado da mesa tem que saber orientar o melhor lugar para essa pessoa. Então, vamos lá, ele chega lá e fala, olha, eu tive várias internações em psiquiatria. Não, mas eu vou te indicar de novo porque agora vai funcionar. Pô, por que de novo? Ele não apresenta nenhum sintoma agudo, ele não coloca ele em risco, nem terceiros em risco. Né? Não tem critério, ele tem que ir para o lugar terapêutico. Né? A não ser que ele não queira, a não ser que exista uma condição compulsória, e é outros 500. E falando dos profissionais, precisa ser profissionais capacitados. Então, não adianta eu indicar um centro terapêutico e o centro terapêutico não tiver profissionais lá e que realmente trabalham o âmbito total da dependência. Não é só falar que a pessoa tem que parar de usar droga, né? Mas é mostrar ferramentas para todo esse complexo da abstinência funcionar. Então, a pessoa tem que estudar. Não adianta, tem que ter formação para isso. Né? É lógico que com o tempo da experiência também colabora para formar bons profissionais, mas esse interesse na área específica da saúde mental e dependência química tem que ter. Tá? Então, acho que eu começo culpando aí quem está desse lado e quem está orientando o serviço. Quem que orienta o serviço, então, é o causador de todos os males aí. Exato. Falando sobre abstinência, eu queria saber como que... Isso pode ser qualquer um que responda agora. Como que a família pode recorrer a um caso de abstinência de um dependente químico que estava em tratamento e recebeu uma alta? Quais que são os passos que eles devem tomar? Aí eu deixo para quem quiser aí. Vou pegar o gancho, depois o Rafael complementa. Eu acho que um dos primeiros passos é o que a gente fala em vários episódios aqui, essa questão do compromisso. Né? Então, eu tenho um compromisso com aquilo, eu quero aquilo. Então, eu acho que o compromisso, ele não é estabelecido, ele é construído, que é muito diferente. Porque quando eu falo de estabelecido, eu estou falando de barganha, de negociação. Porque aí eu estou, na verdade, querendo algo em troca. Mas quando eu estou construindo esse compromisso, é algo que eu quero, porque isso faz parte da minha mudança. E está totalmente envolvendo a aceitação de todo o percurso, não só do centro terapêutico, mas da questão de você manter uma manutenção pós-tratamento, da questão de você conseguir olhar para as relações familiares de forma diferente. Né? Então, ter esse compromisso de que a vida não gira ao teu redor, o mundo não gira ao teu redor. Então, fazer a sua parte, querer ter outras perspectivas, né? Tudo isso acho que colabora com uma parte da tua pergunta aí. Tá? Eu acho que a negociação ela é tão complexa e maléfica como a aceitação. Os dois são de grande dificuldade para a pessoa entender. Porque a negociação ela está ali no psicológico da pessoa. A partir do momento que eu não ouvir o que eu quero, a partir do momento que alguém no qual eu depositei expectativa não fazer, a recaída já começa ali. É óbvio que o Isaac perguntou de abstinência, mas essa identificação de abstinência ela pode vir de diversas formas. Um impulso, muito
como que eu posso falar, imperatividade, fazer tudo de uma maneira muito rápida, fora as abstinências físicas que podem ocorrer. Raiva, uma foi uma das constante coisas, raiva. né, que eu cheguei até a abordar hoje durante as reuniões, né? Sim. É lógico que uma parte do processo é fazer a psicoeducação. Para quem não sabe, vou falar, a psicoeducação é quando a gente faz a educação, a conscientização de algo relacionado ao que o paciente porta, tem. A dependência química, no caso, é o que ele porta, é o que ele tem, né? E quando eu falo das fases da abstinência, eu não falo no intuito de deixar ele assustado, de forma nenhuma. É no intuito dele entender o que ele tem, o que ele já passou, o que ele ainda vai passar se ele recair. São coisas cotidianas, assim, que ele tem que enfrentar. E eu falei justamente isso hoje, que existe a fase da abstinência aguda, subaguda, e existe a fase crônica para alguns pacientes. E eles ficaram assim, o Isaac, olhando a reunião de boca aberta, assim. Não é porque eu estava fazendo a reunião, mas é porque eles nunca tinham dividido isso. Para eles, abstinência, fissura, é tudo a mesma coisa. E não tem fase, não tem divisão. É a pessoa que quer usar droga. Então, quando você começa a separar, eles começam a perceber que, peraí, eu ainda estou sentindo abstinência. Não estou na fase aguda, mas eu estou sentindo abstinência. Fernando, ele menciona, às vezes, é muito interessante o que ele menciona. Às vezes, o cara ali, em 20 anos de sobriedade, ele se depara com a substância, a fisionomia dele muda completamente. Tem noção do grau de abstinência que pode ser para uma pessoa dessa? Muda completamente. E o que me deixa muito preocupado também é essas questões de jogos, né? A questão da questão das bets, né? De jogos, de apostas, né? Que na maioria das vezes o dependente químico ele está indo por esse lado aí e abre-se uma compulsão muito grande e uma devastação muito grande na vida desse indivíduo. Que aí seria uma troca de compulsão? Seria. Eu não uso muito essa palavra, porque virou muito estigmatizada, troca de compulsão, né? Isso está muito mais associado com os transtornos alimentares. É muito mais comum usar essa palavra dentro dessa área. Eu uso como preenchimento. Ele está preenchendo um vazio ali, o buraco, né, da obsessão, da compulsão, no caso, com outro divertimento. Então, ele está tentando aliviar aquele sentimento, aquela fuga, aquela frustração em outras coisas. E além dos jogos, tem o sexo e tem outras coisas associadas a esse preenchimento, né? Sim. Só que a gente percebe que essa troca, né, que esse preenchimento do vazio, o final de tudo acaba-se na droga. Exato. O final de tudo acaba-se na droga. Começa ali na preenchimento daquele vazio com aquele jogo, com aquelas apostas, com a pornografia ou com alguma outra coisa, mas o final de tudo acaba sendo na droga. Então, na verdade, a pessoa que está indo por esse caminho, ela é uma pessoa que ela ainda não entrou em processo nenhum. E, inclusive, falta muito autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, eu acho que ficou uma coisa muito taxada para muitos setores, muitas áreas, como uma coisa motivacional. Mas não é. O autoconhecimento é uma ferramenta indispensável para o dependente químico também. Porque, Fernando, quando ele começa a perceber os comportamentos disfuncionais, esse desvio de foco, essa fuga da realidade, quando ele entende que ele está preenchendo alguma coisa, quando ele tem esse estalo, que muitas vezes só acontece quando ele se conhece o suficiente, ele não faz isso. Então, ele faz porque está faltando, além de outras coisas que nem você falou, da questão dele não ter entrado no processo, mas ele não está se percebendo. Ele não está. Ele não faz de propósito. Ele jamais vai apostar, vai perder dinheiro, vai ser humilhado. Opa, desculpa, gente. Perdão. Ele jamais vai fazer tudo isso de uma maneira consciente. Teria um paninho? Né? Eu quero ser humilhado, eu quero perder dinheiro, eu quero perder a confiança. Não. E na maioria das vezes, o que acontece? Na maioria das vezes, acontece que o dependente químico ali, ele está dentro da instituição. O que a gente mais viu, e o que eu bastante vi essa semana, que o dependente químico ele está dentro da instituição e ele está ali com a face toda trêmula, está tudo num processo ali que a gente consegue perceber que é uma síndrome de abstinência e ele está naquela negação em relação à farmacologia. E aí? Como que a gente vai fazer? Porque essa semana a gente passamos um caso difícil. Não se preocupa não, Isaac. Eu acho que inclui muito isso que o Fernando falou, o lado dos profissionais. E ainda mais, tem assim, os indivíduos que adentraram pela primeira vez dentro da instituição,
que tem ali o receio da farmacologia, mas principalmente os que têm múltiplas, por causa, infelizmente, dos mal profissionais. Porque muitas das vezes acaba que ele não querendo entender, né, esse processo, né, Jaine? Esse processo assim de eu preciso, a farmacologia, e é algo que só vai tornar mais confortável o processo de tratamento, né? Eu falei isso hoje, inclusive, Fernando. Nossa, Falou. você estava na reunião, você não Eu estava. pensei na hora que ele Tem falou. câmera Foi aquela sala, não é incrível. possível. Eu falei isso hoje porque teve uma conversa referente às questões o que incomoda no processo e que eu posso utilizar respostas positivas para perguntas negativas. E dos comentários dos acolhidos era que isso aí é tranquilo. Como que eu resolvi a minha insônia? Com o colega roncando do lado. Eu fui lá e pedi medicação pro doutor. E eu dormi melhor. Aí eu brinquei. Falei, nossa, mas pra dormir se adere à farmacologia. Mas pra ansiedade, você tá falando que o médico tá, né, na verdade, louco, achando que não precisa da medicação. E a galera deu risada porque é exatamente isso. Quando serve, ou quando eu preciso, peraí, não, doutor, me dá um remédio lá. Mas não compreende que o ansiolítico, antidepressivo, estabilizador de humor colabora para todo esse processo de adaptação. Então fica aquele medo, mas eu não vou depender do remédio. Mas eles não estão preocupados com o remédio, estão preocupados, sabe com o quê? Com a aprovação da família. Eles estão preocupados com o que os outros vão pensar. Eles estão preocupados com a condição sexual, com a disfunção. É isso que eles estão preocupados. Mas muitas das vezes a medicação, ela tira ele daquele estado de euforia, ela não baixa aquela euforia, ele não quer ficar com aquela euforia baixada. Perfeito. Também. É aquela sensação, né? Então, assim, ele não quer tirar isso também, né? Não quer perder. Não quer. Imagina, principalmente com pacientes com a tendência à bipolaridade. Quem está na mania, na hipomania, ou até na ciclotimia, que não é uma condição real, doença, né? Mas só uma alteração ali momentânea ou até mesmo duradoura, mas que as relações permanecem normais, a pessoa está feliz. Porque quando ele tá naquele sintoma de mania, ele tá acreditando que tudo vai dar certo, Ele tá né? feliz, ele tá dando um bom dia pro cavalo, né? Pra que ele vai manter a normalidade e enfrentar o dia a dia como todo mundo? Então, isso faz parte desse sintoma, né? E que ele não quer sentir isso. Perfeito. Bom, agora deixa eu me recompor aqui depois Você me disso. assustou, Isaac. O Isaac só veio fazer bagunça. Então, é aqui, ó. Bom, eu queria fazer uma pergunta pro Fernando, pensando, né, como ele domina demais aí a neurolinguística. Como que um dependente ele pode gerenciar os comportamentos dele através da neurolinguística para não ter uma recaída? Na verdade, o que a gente precisa mudar muito na cabeça do dependente químico é um modelo mental. Porque às vezes, falar que nem a Jaine, aquela galerinha lá, elas estão imaginando que a mesma mentalidade que levaram até eles a instituição é a mentalidade que vai fazer eles parar de usar droga. Mas de fato não é. De fato é necessário uma mudança de mentalidade. Porque a mentalidade de um cara que ganha 5 mil é uma. A do que ganha 20 é outra. Então a gente já começa por aí. Existe mentalidade diferente. A mentalidade da pessoa que está na dependência química, que está no uso de droga, é uma. Então, assim, se a pessoa quer sair desse processo, ela tem que mudar a mentalidade. A própria Bíblia, ela diz, né? Transformar por uma mudança de mentalidade. E isso já é bíblico. Mas, então, assim, quando eu falo de dependência química, para que a pessoa não possa ter mais recaída, é preciso ter uma mudança de mentalidade. Talvez o cara está 90, 180 dias no tratamento, mas ele está com a mesma mentalidade que ele entrou. Então, assim, não mudou a mentalidade. O cara continua com alguns estigmas, ele continua falando na gíria, ele continua com aquele comportamento dele que é disfuncional, que em qualquer coisa ali já é um estupim para ele possa se estressar, discute com o companheiro, não consegue ter uma relação de interpessoal com a própria galera do instituto ali, e vai chegar lá fora, não vai conseguir lidar com as pessoas também, e vai acontecer de voltar ao uso novamente. Então, assim, se não tiver, eu costumo dizer aqui, ó, eles querem uma mudança de comportamento, quer uma mudança de hábito, eles querem uma mudança geral, só que eles querem estar no palácio e ao mesmo tempo estar na favela.
né? Ele quer parar de usar droga, mas ao mesmo tempo quer estar com as mesmas pessoas, as mesmas falas, os mesmos discursos. E eu acredito somente numa mudança total de comportamento. Porque a droga ficou lá por último, lá, que nem nós estávamos falando aqui agora em relação a... Nós estávamos falando aqui agora em relação à pessoa que ela volta ao uso. Ela só voltou a usar porque veio uma série de comportamentos disfuncionais que levaram ela a recaída novamente. Então, assim, se não houver mudança de comportamento, mudança de mentalidade, não existe recuperação. É o que eu acredito. E existe alguma estratégia para você ter essa mudança de comportamento? Olha, a estratégia é fazer poucas coisas por muitos dias. É todo dia eu conseguir reconhecer coisas em mim, é querer mudar, é pensar de uma maneira diferente. É aquilo que eu falo para os meus pacientes. É eu entrar numa atividade e entrar com o pensamento de que eu vou aprender alguma coisa lá. Né? É ter esse tipo de perspectiva, de que eu não sei tudo, de que eu ainda não estou 100%, de que eu ainda preciso mudar muita coisa em mim, eu não estou pronto. Lembra naquela questão da autoconfiança e do auto-engano? É pensar que você não está pronto o suficiente. Então, algo tem que mudar. Não é que você não consegue, você ainda não chegou lá porque ainda demora. Exige algo muito maior de você. Né? Então, acho que o que o Fernando falou muito, muito bacana, de pessoas que querem passar pelo processo mais em menos tempo, querem fazer tudo correndo, querem somatizar, ou seja, Jaine, por que eu vou ficar todo esse tempo aqui? Eu já tenho 20 internação. Aí eu olho para ele e falo assim, mas aonde que soma internação? Em que lugar você viu que internações somam e vai reduzindo o tempo? Até porque se essas internações tivessem feito um efeito de verdade, você não estaria na 20ª. E na verdade só soma esse tanto de internação porque pelas tratamentos são abortados, tratamentos não são feitos, o indivíduo ele está ali, ele somente está ali. A mente dele tá em outro lugar. Na maioria das vezes que eu vejo assim, que eles estão no passado ou no futuro, mas eles não estão vivendo o presente da instituição. Eles estão querendo matar aquele tempo ali o mais rápido possível. Então, eles buscam brincadeiras, eles buscam falas de ativa para passar o tempo o mais rápido possível e esquece de vivenciar aquele processo. Porque, assim, se o indivíduo chega no processo, e eu falo que qualquer pessoa, ela pode sair de qualquer estado emocional e pode parar de usar droga, encontrar uma nova maneira de viver. Eu falei que esses dias gerou uma polêmica muito grande, que qualquer pessoa pode parar de usar droga? Pode mesmo. Porque ali nós estamos num processo de mudança de comportamentos e hábitos a todo momento. A todo momento tá a Jaine, tá o Rafael, tá o doutor, tá a enfermeira, tá o Fernando, terapeuta, tá todo mundo ali. É uma equipe focada num processo de mudança para todos. E na maioria das vezes, eles não estão usando do serviço. O serviço está ali para ser usado e eles não estão usando o serviço. Eu queria só fazer uma colocação, muito incrível que vocês falaram agora. O Fernando falou da mudança de mentalidade, a farmacologia, todos nós falamos um pouco. E essa constância que o Fernando Caetano está falando, talvez seja os hábitos. Só que algumas pessoas não sabem que... Muitas podem saber que para mim desconstruir um hábito é tornar ele menos acessível. Mas para o cérebro do ser humano entender uma nova formação de hábito, basicamente tem que ser sempre nos mesmos horários. Uma nova motivação de ir a uma academia, uma nova motivação de ir ler um livro, de tocar um violão. Isso ali dentro da instituição, que são os padrões que os caras que obtiveram sucesso e que estão em múltiplos anos de sobriedade, que foi esse padrão que eu percebi nos mesmos. Eles tinham os horários deles, ir nas reuniões, no cronograma da instituição, mas nesses horários vagos que a Jane mencionou, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E eram coisas pessoais dele. Ou organizando as coisas dele, ou diluindo o ambiente praticando um esporte. E o que eu percebi? Eram sempre nos mesmos horários. Ou seja, quando eles migraram para a sociedade, eles levaram esses hábitos e continuaram a fazer muito mais que isso aí. Muito mais. Então, para o cérebro da pessoa entender que aquilo ali está se formando como um comportamento, como um hábito,
a primeira coisa, algumas pessoas já trouxeram 100 dias, 90 dias, 70 dias, só que o que vai fazer isso aí se tornar possível é a motivação que a pessoa tem para formar aquele hábito. Bom, eu tenho um real motivo para formalizar aquilo. Então, ele vai se instalar no meu cérebro em forma de comportamento por 30 dias se eu tiver realmente um motivo. E esse manter a constância, que é o que o Fernando fala, e é muito real isso, é através do hábito formalizado inicialmente nos mesmos horários. Depois o meu cérebro já entendeu o que está acontecendo. Aí eu posso praticar de noite, posso praticar de tarde. Complementando só. Isso vai muito ligado, né? Isso entra em ligação com as adversidades pós-tratamento. Sim. Que é quando a gente está falando de que esse cara precisa aplicar uma rotina lá fora e fazer essa manutenção funcionar. E quando eu falo de adversidade, estou falando de problemas relacionados às relações interpessoais e que automaticamente isso está envolvendo a confiança das pessoas. Não só a família, por mais que a gente fala muito da família e tem que falar mesmo, mas a sociedade como um todo. Porque esse cara vai trabalhar, Fernando, e nem todo mundo que está lá entende que ele tem a dependência química. Vai convidar ele para o churrasco, vai zombar porque ele não está não tá aceitando o convite, vai caçoar, enfim, coisas. Eu estou falando coisas pequenas, mas pode gerar até coisas grandes, no sentido de julgamento, de apontamento. Então, essa pessoa, esse dependente químico que está nesse processo retornando para a vida dele, ele tem que lidar com tudo isso. E ele sabe lidar. Se ele passou por um processo bem feito, ele sabe. Ele não sabe se ele não passou pelo processo bem feito. Porque nós estamos o tempo todo orientando em relação a tratamento, em relação às adversidades. Nós estamos batendo muito nisso em relação, dentro do tratamento, em relação às adversidades. E o que nós vemos são, assim, por exemplo, eu vou imaginar aqui que eu saí do tratamento, que eu voltei para casa, e eu voltei para casa, só que a minha família ainda não está confiando em mim, não estou podendo pegar o carro, não estou podendo nem falar no telefone, que estão vigiando o meu telefone, não estou conseguindo emprego. O que eu faço, minha psicóloga? Tem que falar para a psicóloga, você já falou. Primeiro ponto, positivo. Você já falou, verbalizou, jogou para fora, ou seja, eu estou com um desafio que eu preciso de ajuda. O segundo ponto é pensar o que você vai fazer com toda essa resposta negativa da sociedade, da família e também dos outros, que é por conta dessa dificuldade em conseguir um emprego, por exemplo. E você tem que desmistificar que você é dependente químico que está escrito na sua testa. Não está escrito. Então, parte dessa negatividade não é só porque você é dependente. Faz parte do dia a dia. Né? Então, é pontuar com esse paciente que as frustrações acontecem com todo mundo. E ele não pode achar que isso é uma perseguição. Não pode virar essa chave da perseguição. Tem que tomar muito cuidado. E outra, pensar em outras possibilidades de setores e áreas mais rápidos, tanto no sentido de adesão quanto no retorno financeiro. Então, às vezes, o cara está quebrando a cabeça porque ele quer aquele emprego, aquele setor, aquela empresa. E não é assim que funciona a vida. É pôr esse cara no chão e falar, poxa, peraí, tem o plano A, plano B, plano C, plano D, né? E dar outras possibilidades. E referente à família, é fazer com que essa pessoa entenda que a família vai ter o tempo dela. E que aí também não é gerada uma perseguição, e sim é uma questão ali de adoecimento. Então, tudo isso que o cara vai trazer, ele tem que pensar que não é por ele. Não é só porque ele é dependente, não é porque... Não, mas é porque todos os aspectos que foram gerados, aconteceu consequências e ele vai ter que passar por tudo isso hoje. Né? Então, o cara não pode achar que é perseguição, ele não pode virar isso como vítima da sociedade. Tem que tomar cuidado para falar desse tema lá também com os pacientes, para eles não acharem, né, que eles são vítimas, que nada vai dar certo. Não é bem por aí. Sim. Perfeito. Levando para essa mesma linha que o Fernando falou, tem um caso do rapaz que os familiares dele ali, o pai e a mãe, disse que quando ele sair do tratamento, ele vai ali só pegar o dinheiro que eles derem na mão dele. Pega essa mesma linha que você falou, né? Inicialmente, vamos pensar que o cara é dependente, né, financeiro da família. Ele precisa morar com a família, ele não tem uma renda, ele não tem estabilidade. Então, ele não tem muito palpite ali. Ele não pode chegar e falar assim, eu não quero desse jeito. Ele já não opina nada. Primeira coisa. Mas ele pode fazer algo com esse sentimento de não poder opinar.
Então ele pode virar e falar assim, poxa, eu não vou podendo opinar agora porque eu não tenho essa autonomia criada, mas eu vou aproveitar esse período e criar uma autonomia, eu vou planejar alguma coisa, eu vou criar uma perspectiva. Aí ele pode fazer. Porque não tem como ele dar ordem se a casa não é dele. Né? Lembrando que os valores não estão invertidos ainda. Né? Talvez pareça, né? Mas não estão invertidos ainda. Ainda ele precisa, de certa forma, seguir aquilo que é colocado na casa do outro. Se ele depende totalmente, principalmente. Então, ele tem que começar a pensar nesse sentimento. Por que está gerando tanta frustração nele ser controlado? Sabendo que existe todo um processo em que ele foi adaptado a isso, que ele foi ensinado a passar por isso, sabe? É esse sentimento de revolta. A galerinha tá achando que sai do tratamento e que a revolta não vai aparecer. Vai, mas ela tem que trabalhar essa revolta. Que nem sempre está relacionada ao dinheiro, mas relacionada ao controle. E a pessoa que sai com o processo de tratamento bem feito dentro da instituição e vai seguir o pós, ela não sai com tantas dificuldades de lidar com o não. Não deveria sair. Da família tentar impedir certas coisas. Ela sai com a mente um pouquinho mais aberta. Porque aquele indivíduo que ele entendeu que no primeiro momento ali ele precisa assimilar algumas coisas, que nem a Jenny falou. Se eu estou morando na casa da minha mãe, eu tenho que seguir as regras da casa da minha mãe. E se eu também consigo entender profundamente que eu tenho dificuldade com o dinheiro, peraí, vou arrumar... Se eu quero entrar num processo de recuperação, vou arrumar alguém que possa gerenciar isso para mim até o momento onde eu tiver capacidade de gerenciar. Aí é aquela pessoa que realmente está no processo, aquela pessoa que realmente aceitou o processo da recuperação. Se eu tenho dificuldade de ir em alguns lugares sozinho, eu preciso puxar alguém comigo, que é alguém de confiança, que vai estar ali e vai me dar segurança. Porque quando eu estou num ambiente seguro, é uma coisa. Quando eu sair do ambiente seguro, e às vezes saio por um motivo de eu achar, através do meu auto-engano, que eu estou preparado para sair, mas não estou preparado realmente para lidar, através da autoconfiança, né? Que é um auto-engano, que eu saio do processo, mas não estou preparado para lidar com algumas situações de risco, e eu acabo voltando ao uso novamente. Aí nós fica nesse ciclo aí, ó. E aí nós pode ficar aqui falando o dia inteiro, que nós vai falar de pessoas que estão mantendo esse ciclo, que estão indo e voltando para centros de tratamento. E não percebe. Não foge, infelizmente, do orgulho. Nada disso que falamos agora, por último, foge do orgulho, entendeu? Porque nós pode pegar aqui, ó, 20 tratamentos, que nem você falou, 20 tratamentos eu tenho. Mas ele fez 20 tratamentos sempre querendo que esse tratamento ele seja o mínimo possível. E acabou se tornando uma eternidade. Como explicar isso? Como explicar isso pro cara? Eu acho que é poder pesar na balança, né? E isso vem já com a barganha, Fernando, que as pessoas falam, pô, Jenny, mas vou ficar aqui esse tempo, mas tem aniversário do meu filho, porque tem isso, ela começa a pôr compromissos no meio desse tratamento, eu falo, poxa, mas peraí, você ficou esse período todo em constância internação, mas nesse aniversário você tá afim de participar. Né? Então a gente começa a confrontar. E eu não confronto no sentido de que ele é inferior, não, mas eu confronto para que ele tenha respostas para esse auto-engano que ele está tendo, porque ele não quer ir no aniversário. Ele não está entendendo que o negócio não é o aniversário, é a negação de todo o processo. Então, eu tenho que confrontar esse cara, eu tenho que colocar ele para pensar. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. É você valorizar o momento que você está tendo, a oportunidade que você está tendo, e pensar que essa valorização vai virar a chave e fazer mudanças pelo resto da sua vida. Quando o cara faz bem feito, ele faz uma vez só. E a manutenção é constante, né? Não posso falar que ele não vai fazer a manutenção, porque ele tem que fazer. Mas esse ciclo... E chega, não vou falar pena, porque eu não posso falar isso. Mas chega a me dar agonia quando o cara tá mantendo esse padrão ruim e não enxerga. E a gente fala, e a gente muda a técnica, a gente orienta. E esse cara não aceita. E vai continuar errando. A gente falando assim, né? Parece até uma utopia alguém conseguir realmente entrar de primeira, fazer o tratamento e dar certo. É possível? Existe casos que realmente deu certo? A pessoa consumiu ali a substância por anos e anos
no primeiro tratamento conseguiu realmente? A maior parte do que eu conheci face a face, principalmente do lado do Fernando, foram primeiras internações. Que é igual a Jaine mencionou, os caras de múltiplas, eles não estão dispostos a ouvir realmente o que os pais estão falando, o que o profissional fala. E os padrões vão se repetindo. A gente não pode aqui generalizar, né? Acreditar que existe um modelo de pessoas que vai vir no primeiro tratamento e vão se recuperar. Eu, de fato, tive só uma internação, que não foi uma internação voluntária, porque, assim, eles estão falando de internação voluntária. Eu não acredito na internação voluntária, porque a internação voluntária que eu fui para uma internação porque eu precisava ir, mas eu fui por livre e espontânea pressão. Todo mundo que teve contato comigo tinha sido prejudicado. Então, assim, eu fui pro tratamento porque nem eu me aguentava mais. Entendeu? Então eu fui, mas não fui voluntário. Não fui porque minha vida tava, minha vida tá tranquila aqui, eu só tenho uso de droga na minha vida. Não fui por causa disso, não. Eu fui porque a pressão era grande em cima de mim. Ou eu decidia pelo tratamento, ou não tinha outra solução. Então, eu não vejo isso como sendo voluntário. Muito se questiona a internação voluntária e involuntária. Eu acredito que eu não fui voluntariamente, fui por uma pressão gigantesca de tudo que estava acontecendo na minha vida. E eu fui para essa internação, mas é uma internação onde eu decidi ficar os 6 meses e 21 dias. Mas no primeiro e no segundo mês, a negação era total dentro do processo. Eu queria somente que todo mundo olhava para mim e falava, vem embora, que a gente... né? Mas, de fato, no processo, eu acredito que no terceiro mês aconteceu esse despertar espiritual e eu decidi que eu precisava da mudança. E foi numa internação que foram 22 anos de uso de droga e uma internação, hoje aí faz 10 anos, 8 meses e alguns dias que eu se encontro em sobriedade. Mas essa luta era constante. Porque eu, dentro do processo, eu via a pessoa que estava indo com 1 mês, 10 dias embora, abortando o tratamento, e no meu modelo mental eu falava, eu vou fazer desse jeito. E aí ia passando o tempo, não fazia. Até chegar esse momento que realmente eu aceitei o processo. Né? Mas foi assim que aconteceu. Então é possível. É possível? Não, é possível. Lógico que é possível. É possível até para aquele cara que está com 20, 30 internação que talvez está assistindo, ou o familiar dele está assistindo, é possível. Desde que a gente precisa melhorar o serviço. É sobre A isso. gente precisa melhorar o serviço. Quando eu falo assim, a gente precisa melhorar o serviço, vai interpretar que, mas o serviço que eles foram incompetentes? Não estou dizendo isso. Mas que a gente toma ultrapassado em relação ao serviço, a gente tá ou não tá, gente? Tá, na verdade o país todo, né? Tá faltando essas novas perspectivas, colocar em práticas outras técnicas e tentar entender a necessidade da pessoa e não a moda. Porque hoje a moda influencia. Todo mundo tá com a mesma ideia de tempo, como você mesmo falou. Porque lá é assim, então aqui tem que ser assim também. E não é por aí. A gente tem que pensar no objetivo que tem que ser alcançado, que é a recuperação da pessoa. Né? Não nessa questão de seguir as outras instituições ou o que tem sido feito, porque às vezes o que mais tem sido feito é o que menos dá resultado. Eu acredito assim que a gente precisa, né, ampliar essa rede de apoio. Nossa, a gente está pensando muito nesse caso da rede de apoio, de poder servir 24 horas de maneira gratuita toda essa população que está sofrendo com a dependência química. Mas eu acredito assim que essa rede de apoio ela precisa ter um serviço onde vai alcançar a família, onde ela vai conseguir alcançar a família, onde ela vai conseguir ajudar a família. Por quê? O dependente químico está na instituição, ele tem um monitor que acorda ele em todas as atividades, ele tem uma psicóloga que está ali para ajudar ele em todos os momentos, para direcionar ele para dentro do processo terapêutico. Ele tem um psiquiatra que, se ele precisar sentir que está desconfortável o processo, ele pode ir lá e pedir uma medicação com a ajuda da farmacologia, ele pode melhorar. Então ele tem um serviço ali. Mas e aquela pessoa que está de fora, que ela nem imagine o grau de adoecimento que ela está em relação ao adoecimento esse emocional? Nós estamos falando de uma doença emocional. A gente está falando de uma doença onde eu não posso falar não para ele, porque se eu falar não, ele vai me rejeitar.
aonde eu não posso, entendeu? Então a gente tem que olhar para esse serviço e a gente não está conseguindo, né? Muito difícil, como eu disse nos anteriores, é difícil achar um profissional que trabalha com família direito, né? Fica só enxugando gelo, fica só fazendo orientações gerais que a gente vê em vários lugares. É interessante focar num objetivo e pensar naquela família como uma família diferente das demais, né? Falta essa atenção. E eu acho que essa rede de apoio que a gente faz aqui, inclusive, nessa condição de levar informação, já é o início. Mas não é só. Né? Então, eu oriento até para os profissionais que estão assistindo, né? Se identificou com qualquer coisa que a gente trouxe aqui, Vem referente... fazer uma parceria com nós para Também, ajudar no com serviço. certeza, Aumentar com a rede. certeza. Mas buscar ajuda. Poxa, o que o Fernando falou, o que o Isaac falou, o que a Jane falou, eu sinto isso, né? Então, começa a ter essa percepção de querer sair do problema também. Não é só ajudar o outro, mas é se ajudar. Sim. Isso aí. Ó, gente... O que eu vejo, assim, muito, que precisa muito ser feito na rede de apoio é fazer o máximo para informar as pessoas sobre como buscar essa ajuda, porque eu de fora, assim, eu sempre vejo que é muito difícil encontrar ajuda. Todos os lugares que é procurado é sempre uma informação vaga ou então algum meio que já tá ultrapassado. E eu creio que o único jeito mesmo é a gente fazer o que a gente vem falando mesmo, Fernando. Colocar mais força, ainda mais força na nossa rede de apoio, que a gente pode realmente ajudar muitas famílias. E é necessário, acho que é necessário. Lembrando, deixa eu frisar, eu aprendi isso numa palestra. Toda a informação tem que ser responsável. Sim. Né? Todo ato profissional de ajuda, suporte, tem que ter a responsabilidade por trás. Eu acho que é isso que faz a diferença. E que muitas vezes não é muito lembrado. Então, não é só passar a informação, mas é passar a informação com responsabilidade, até mesmo naquilo que funciona e naquilo que não funciona também. É verdade. Em relação a justamente isso, porque muitas das vezes a família ela investe mais na doença do que na recuperação. Quando eu falo em investir mais na doença do que na recuperação, é para aquele dependente químico que ele não tem prejuízo. Ele fez dívida, a família pagou. Ele vendeu o celular, a família foi e comprou mais outro. Ele empenhorou o carro, a família foi lá e resgatou. Então, neurologicamente, para esse paciente, ele não vai conseguir ter perdas, né? Porque a família está investindo na doença. E aí, quando a gente fala de um serviço que vai fazer um investimento na recuperação, aí é mais difícil, porque aí muitas das vezes a família fala, mas eu já tive que pagar tanta dívida e tal. Aí acaba que um processo que poderia ser eficaz por conta de eu ter colocado ele para se tratar e ao mesmo tempo que ele está se tratando, eu também estou me tratando para poder mudar a dinâmica que eu vivo e se relaciono com ele. Mas não, mas a gente está investindo novamente na doença. Estamos lá tentando comprar mais roupa, mais celular, mais tênis, mais isso e mais aquilo. O que você tem para dizer em relação a isso? Eu tenho para dizer que a família ainda não entrou no processo, né, de consciência. Ela não tomou consciência da gravidade de tudo isso e ainda está fazendo coisas para, né, tentar ficar bem no final das contas. Pô, ele é meu filho, meu único filho. Poxa, mas ela é minha única filha. Ou, nossa, ela é minha mãe, ela fez muito por mim. Então, essa compensação que é gerada por uma condição emocional. Uma dependência emocional. Precisa tratar. Porque a gente não pode compensar isso em valor, em uma quantia, a parte financeira. Ou em sim, né? O fato da pessoa investir no tratamento não é uma coisa também que ela tem que relacionar ali como uma dívida eterna. Não é isso também. Mas é pensar que aquilo vai trazer benefícios e não vai tapar buraco só porque eu quero ficar bem no final das contas, né? Então, quando a família toma esse tipo de atitude, ela tem que pensar o que ela está ganhando com isso. Então, quando a família interna, a gente já tem que pensar em tudo, no processo como um todo. Não só naquele processo de internação, mas no pós também. Como que vai ser depois? Exato. Quem que são os profissionais? Quais são as pessoas que vão me ajudar? Como que eu vou seguir o processo dele em frente? Uhum. Exato, é fazer toda essa educação e mostrar para a família que não para ali. Porque grande parte, você já ouviu isso muito mais do que eu acredito. Eu coloquei meu filho aí porque ele tem que ser curado. Né? Então, tira toda essa ideia da manutenção, que a família também tem que se tratar, enfim, né? Isso acaba
desmoronando. E a gente não pode falar de cura quando a gente fala de transtorno mental e comportamental. Eu tenho que falar de recuperação. E eu tenho que orientar a família a esse tipo de pensamento, porque eu não posso também falar que ele é um paciente limitado, que ele não vai conseguir ter a vida dele. Não, é muito diferente. É dividir, Fernando, as coisas. Olha, ele pode ter autonomia, ele pode ter qualidade de vida, mas ele não vai ter cura. Sabe? É dividir, porque às vezes uma coisa está ligada à outra. Porque essa mensagem que a gente tem, talvez os pais estão passando, de uma dependência emocional, leva ele uma mensagem dele acreditar que ele só vai conseguir lidar com a vida se for através dos pais. É a codependência. É a codependência. É isso. Mas é isso aí. A gente infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um Independência Química Podcast. E vamos deixar o Isaac aí com a última pergunta aí para a Jaine e para o Rafael, para que a gente possa encerrar aí. Você vai também, falou bastante, mas você faz parte. Bom, minha pergunta é uma pergunta simples, assim, pensando na parte da codependência. Eu, como pai, não consigo, no caso, enxergar que o meu filho ele precisa realmente de uma ajuda, mesmo vendo ele ali se acabar, e não consigo internar ele ou buscar um tratamento com medo de perder ele ou de ficar longe dele. Como que eu tiro isso de mim para realmente poder ajudar ele, Jaine? Pensando que você já perdeu ele pela droga. Isso. Você já perdeu ele, já está perdido. Eu falei isso em uma das reuniões recentemente também, sobre essa questão de você conseguir não culpabilizar a família por tudo, lá pensando no paciente, que eu vou chegar na tua resposta. Por exemplo, eu posso errar, ninguém pode. Então, eu, paciente, posso ter comportamentos imaturos, posso choramingar no telefone, posso pedir para ir embora o tempo todo, posso ser agressivo verbalmente ou até fisicamente, porque não aconteceu da forma como eu queria, mas a minha família não pode errar comigo. Eu posso, minha família não pode. Então, tentei mostrar muitas vezes ali que a família também é ser humano, que a família também vai falhar, vai falar coisas que não poderia falar, vai ter comportamentos que não poderiam ter, tá? Mas qual que é a ideia principal? É pensar aqui, por que eu tô tendo essa revolta, achando que a minha família me trocou ou me abandonou, se eu fiz isso inicialmente com ela? Porque quando eu escolhi a substância, eu não estou falando na dependência, mas quando eu estava no momento recreativo ou abusivo, eu tinha escolha. E eu escolhi a substância para preencher coisas, para me divertir. Eu fiz escolhas na minha vida. E eu já sabia naquele momento o que era certo e errado. E não estou punindo quem faz uso aqui, não. Mas é o pensar que, se eu fiz a escolha inicialmente, por que eu estou culpando a minha família de escolhas que eles estão fazendo hoje? Eu escolhi errar primeiro. Sabe? Então, acho que um pouco é pensar isso. A família que está em dúvida o que fazer e não fazer é pensar que já perdeu o filho pela droga, nessa condição de dependência. Então, agora, o momento não é que você vai perder, mas que você vai ter que recuperá-lo. Exato, né? Porque às vezes a pessoa não quer desprender dela ali com medo do tempo, que tá tão acostumada a ter o controle total ali, ou pelo menos pensar que tem, que não consegue deixar aí, né? Tem uma má informação, uma informação... Porque está envolvendo os sentimentos dela. Exatamente. E ela não quer deixar a corda arrebentar, né? Exatamente. Agora pro Salomão aqui, que eu tô vendo que ele tá louco para responder uma pergunta aqui, né? Salomão, você aí, cara, você é um terapeuta que tá sempre ali, atuando ali, tem algum problema com algum acolhido ali, você vai lá, conversa com ele e tal. Qual que é a maior reclamação que você ouve no seu dia a dia? Bom, complexa a pergunta. É muito incrível o trabalho que eu faço. Eu ouço reclamações de diversas situações, instâncias diferentes. Mas eu não posso fugir em falar que eu consigo responder ela em primeira pessoa também, porque eu sempre. O meu pai gastou mais de 2 milhões de reais comigo para me salvar da dependência química. E eu passei a vida inteira culpando ele. Culpando meu pai. Que ele tinha que ele não deveria fazer. E essa talvez seja a melhor resposta que eu posso te dar, Alessandro. Eu vejo o dependente químico culpando a todos. Culpando o tempo proposto pela instituição, culpando os pais,
culpando as circunstâncias que ele tem que criar adaptabilidade, habilidade para passar por elas e não se refugiar no álcool. Eu, como dependente químico, eu posso falar com propriedade, eu sempre quis mudar as circunstâncias. Hoje eu crio habilidade minimamente, adaptabilidade, maturidade. Eu consigo diferenciar o quão eu preciso ser responsável e autorresponsável pelas minhas escolhas. Então a mudança de mentalidade, a formação de novos hábitos, ela é muito válida, mas para que eu consiga exercer essa mudança de mentalidade, eu tenho que estar minimamente com maturidade. E lembrando que para ele estar nessa fase de culpabilizar terceiros, ele está na pré ou na contemplação. Já começa a diagnosticar aí para a gente achar a solução. Então estamos chegando a mais um fim do Independência Química Podcast. Lembrando que na próxima quarta-feira, às 18 horas, estaremos aqui falando de dependência química, codependência, depressão, transtorno de ansiedade e tudo que for possível a gente trazer de informação, a gente vai estar trazendo. E lembrando que esses programas aqui só acontece graças ao Centro Terapêutico Luiz Caetano. Sem o Centro Terapêutico, nada disso aqui ia ser possível. Reunir essas pessoas incríveis aqui, levando informação gratuitamente. Lembrando que a gente trabalha ali com a rede de apoio todo dia ali, a rede de apoio diário que você encontra ali nas nossas redes sociais, onde o Fernando leva ali uma mensagem maravilhosa, uma mensagem inspiradora, motivacional e também de inteligência emocional, que sem essas mensagens aí, eu acho que o nosso trabalho não ia ter um sentido tão grande quanto os familiares merecem. Então, é interessante ressaltar que essa rede de apoio, ela cada vez mais vai se tornar maior, né? Com a possibilidade de a gente poder facilitar atendimentos, buscar uma linha de ajuda para todas as pessoas que estão sofrendo com a dependência química no Brasil hoje. Mais uma vez agradecer nesse bate-papo que foi, na verdade, se tendeu a falar de coisas que a gente nem esperava, mas que foram levantadas importantes. E que, é claro, né, isso é combustível para o próximo episódio. Para quem que não conseguiu participar da live ou não conseguiu deixar nenhum comentário ou dúvida, pode deixar nas nossas redes sociais. Sim. Acompanha lá, né, o Centro Terapêutico nas redes sociais, que a gente coloca conteúdo praticamente diariamente. E, inclusive, que a gente também fica à disposição, né, Fernando, para colaborar com a comunidade. E daqui a pouco a gente está forçando a Jaine a escrever o livro dela aqui, levando ao vivo aqui, para que ela possa pegar essa chave aqui. Isso vai dar trabalho, isso aí. É verdade. E falar nisso, o livro do Fernando Caetano aqui, quando que a gente vai colocar disponível aí pro pessoal, Fernando? Já está disponível, pessoal. Independência Química, transforme a sua dor em cura. Uma história de superação também, com muitas ferramentas comprovadas dentro desse livro também. Se quiser adquirir o livro, entra nas nossas redes sociais e peça informações sobre ele. E lá tem a história lá do Fernando Caetano. Você aí que é fã do Fernando Caetano, quer saber toda a história dele, esse livro aí é o diário dele. Tem várias chaves lá do processo de recuperação. Fiquem com Deus, um grande abraço. Abraço, tchau, tchau. Foi bom, hein?